E aí, família tricolor, fala nação Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui, mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área para trazer aqui, ó. Olha como está o Morumbi, vazio. E esse é o retrato do futebol do São Paulo nesse momento. Um futebol vazio, um futebol sem alma, um futebol que deixa todo mundo boquiaberto, e não pela excelência, e não por ser um futebol daqueles de invejar, muito pelo contrário. São Paulo jogou hoje mais uma vez de uma forma vexatória, de uma forma ruim, de uma forma sem objetivo, de uma forma sem conseguir agredir o adversário direito. Até teve mais volume de jogo, até conseguiu ditar em muitos momentos da partida o ritmo do jogo, propor o jogo. Tentou de algumas maneiras agredir, só que é muito ineficaz. O ataque do São Paulo é extremamente ineficiente. A gente não consegue machucar o adversário jogando dentro da nossa casa, jogando diante dos nossos torcedores e nos nossos domínios. Nós tivemos aqui cerca de 13.700 torcedores, 13.700 guerreiros, quase 14 mil pessoas. Ainda é muito perante ao futebol que esse time joga. Esse time aqui merecia Morumbi zero, merecia isso aqui, ó. Eles mereciam exatamente isso, porque essa bolinha que eles estão jogando, é só isso que eles merecem ver. Thiago Volpi numa infelicidade incrível, enorme, no finalzinho da partida, no chute ali de Marcelo Cirino, uma bola defensável, extremamente defensável, principalmente para um goleiro da estirpe de Thiago Volpi. Daria para defender, daria para conseguir fazer essa defesa e pelo menos garantir um empate, que já seria ruim. Agora, a derrota, esse frango que não tem outro nome a se dizer, foi um peru, né? Que o Thiago Volpi, infelizmente, não acabou engolido, e de forma desmerecida, porque ele é um dos principais jogadores do São Paulo. Ele salvou o São Paulo em muitas situações já. Ele tem muito crédito com a torcida, isso é um fato. Agora, ele de fato não poderia ter tomado aquele gol, mas a culpa da derrota não é do Thiago Volpi. A culpa da derrota passa pelos jogadores do ataque, passa muito pelos atacantes do São Paulo, um ataque extremamente ineficiente, né? E principalmente hoje eu vou precisar fazer uma crítica ao trabalho do Fernando Diniz. Hoje, para mim, o Fernando Diniz foi um técnico comum, como a gente tem no futebol brasileiro, assim, disparado. Ele até fez uma primeira modificação interessante, ele tirou o Jusilei para a entrada do Gabriel Sara, ou seja, ele tira um volante e joga um meia mais ofensivo para o São Paulo conseguir ter mais o controle da bola e mais possibilidades de gol, de criação de jogadas. Aí ele simplesmente me tira Pablo e me coloca Raniel, e depois ele me tira o Igor Gomes e me coloca Hernanes. Gente, é 6 por meia dúzia. O que isso vai mudar? O que isso vai melhorar do São Paulo? Não vai melhorar em nada. O time continuou jogando da mesma maneira, como estava jogando, ou seja, precisando ganhar, precisando vencer. O São Paulo faz isso. O São Paulo, com o Fernando Diniz, pensou, pelo menos, não vou atribuir esse jogo pela carreira toda dele, pela passagem toda dele, mas não é muito sentido a segunda derrota em casa, segunda derrota consecutiva do São Paulo em casa. O São Paulo não tinha perdido com o Fernando Diniz ainda, e perde agora de novo, a segunda. Jogou aquela coisa horrenda contra o Fluminense, foi um pouco melhor hoje, mas o futebol longe de ser o futebol que a gente, torcedor, espera e que a gente torce, que a gente tem esperança de que um dia possa acontecer. E o Fernando Diniz hoje teve realmente participação com as escolhas dele do resultado. Claro, para mim, a porcentagem maior de ruindade desse jogo foi dos jogadores. Novamente jogadores apáticos, novamente Daniel Alves não chama a responsabilidade, novamente o ataque do São Paulo não agride ninguém. O Antony perdeu pelo menos 2, 3 chances na cara do gol, e se ele conseguisse pelo menos ter a cabeça no lugar e treinar mais finalização, ser um cara que se preocupasse mais com melhorar a carreira dele, ele teria feito pelo menos um gol. Tietê é outro cara, eu não consigo entender como Tietê ainda é titular do São Paulo. Antes ele era o jogador
do filhinho, né, do Cuca. Hoje não, hoje é o Diniz, só que também né? Eles trabalharam juntos no Audax, deve ser isso, né? Esse cara parece que ele deve ter alguma cláusula no contrato ali. Ele não é substituído, é impressionante. Ele não joga nada para ele continuar dentro do time. Então, assim, atuações fracas, um jogo coletivo sofrível, o São Paulo não consegue machucar o adversário e numa infelicidade de Thiago Volpi, a gente acabou perdendo esse jogo. Um ponto daria um certo consolo, apesar de não resolver a nossa situação, mas agora o São Paulo vai ter que correr atrás do prejuízo e muito difícil vai conseguir de novo essa quarta colocação, porque o Grêmio joga com a Chapecoense e aí pode aumentar essa vantagem. O São Paulo pode aí não ver mais o Grêmio a partir de então. Agora fica ameaçada, inclusive, a vaga no G6 para o São Paulo, e o São Paulo precisa acordar em contratempo. Muita gente vem falando que é bom o São Paulo ficar fora da Libertadores. Dessa pré-Libertadores eu concordo com você. Fora da Libertadores em si, eu ainda tinha uma esperança de que a gente conseguindo uma fase de grupos, a gente ia ter um incentivo maior para contratar jogadores pontuais ali, por mais que o São Paulo não tenha grana, a gente ia conseguir ter a motivação de ir atrás de jogadores pontuais para fazer uma boa fase, de repente para oitavas ou até umas quartas de final. Esquece título, essa coisa ainda vai demorar um bom tempo para voltar para o São Paulo. Mas, diante da situação, agora a gente está brigando por uma vaga no G6. Será que passar de novo por uma pré-Libertadores é a melhor coisa que o São Paulo precisa? Nesse momento eu já estou vendo com bons olhos a gente ficar fora. Gente, é isso. Aguardo os comentários de vocês. Quero agradecer demais a participação na transmissão. Foi um sucesso. Muita gente assistiu, apesar do jogo ter passado, se eu não me engano, na Globo, né, ao vivo, mas muita gente ficou comigo na transmissão, participando do chat, debatendo, falando sobre o São Paulo, e é muito legal sempre esse canal direto com vocês. Obrigado pela audiência. Aqui, ó, eu vou me despedindo aqui, ó, Morumbi completamente vazio. É isso que esse time do São Paulo merece. A instituição do São Paulo merecia isso daqui lotado, gritando, como várias vezes eu estive aqui presente e vi. Mas agora é somente isso que esse time medíocre do São Paulo merece. Valeu, galera. Aguardo aí os comentários de vocês. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Vamos, São Paulo.